Você acha que o mundo recompensa os mais bondosos, mas ele recompensa os mais lúcidos. Existe uma diferença brutal entre ser bom e ser ingênuo, e a maioria das pessoas não sofre por maldade, sofre por ingenuidade, sofre porque acredita que intenção vale mais que percepção, sofre porque acha que esforço garante reconhecimento, sofre porque confunde sinceridade com exposição. Maquiavel entendeu algo que poucos têm coragem de admitir. O mundo não funciona baseado no que deveria ser. Ele funciona baseado no que é. E se você não aprende a enxergar isso, você será constantemente surpreendido e constantemente dominado. Hoje, você vai entender como funciona o jogo invisível do poder. Não para manipular, mas para nunca mais ser manipulado. Primeira verdade: o poder começa na leitura. Antes de qualquer movimento estratégico, existe observação. As pessoas revelam quem são o tempo todo, mas quase ninguém está realmente olhando. Elas revelam seus medos quando falam demais. Revelam insegurança quando tentam se impor demais. Revelam inveja quando diminuem silenciosamente suas conquistas. Mas quem é emocional demais não percebe padrões. O homem comum reage ao tom. O estrategista percebe intenção. Imagine uma reunião de trabalho. Alguém interrompe você repetidamente. O ingênuo pensa, ele está sendo mal educado. O estrategista pensa, ele quer diminuir minha presença. Essa diferença de leitura muda completamente a resposta. Quem entende intenção não responde ao comportamento superficial. Responde à estrutura por trás dele. E isso já muda sua postura. Segunda verdade: quem fala demais, entrega demais. Existe uma necessidade quase compulsiva nas pessoas de se explicarem. Explicar o que estão fazendo, explicar o que estão sentindo, explicar o que pretendem conquistar. Isso parece maturidade, mas muitas vezes é carência de validação. Maquiavel sabia que previsibilidade é uma forma de fraqueza. Se todos sabem exatamente seus próximos passos, você se torna controlável. Pense em um jogo de xadrez. Se você anuncia seus 3 próximos movimentos, o adversário não precisa ser brilhante. Ele só precisa reagir. No mundo real é igual. Você não precisa mentir, mas precisa dosar. Nem todo pensamento precisa ser compartilhado. Nem todo plano precisa ser anunciado. Nem toda emoção precisa ser exposta. O silêncio cria margem de manobra. E margem de manobra é poder. Terceira verdade: controle emocional é domínio estrutural. A maioria das pessoas acredita que poder está em impor, mas poder real está em não ser desestabilizado. Quando alguém provoca você, o objetivo raramente é o argumento, é a sua reação. Se você perde a calma, você perde a posição. Observe debates públicos, discussões familiares, conflitos no trabalho. Quem se exalta primeiro geralmente perde a autoridade, não porque esteja errado, mas porque perdeu o controle da atmosfera. Maquiavel entendia que as emoções são alavancas. Quem controla as próprias emoções retira dos outros a possibilidade de usar essas alavancas. Isso não significa ser frio, significa ser estável. Estabilidade gera respeito. Quarta verdade: a reputação governa antes da verdade. Isso é desconfortável, mas é real. As pessoas não interagem com sua essência, interagem com a imagem que constroem sobre você. Se você é visto como alguém inseguro, será tratado com cautela ou desprezo. Se você é visto como alguém firme, será tratado com respeito, mesmo antes de falar. A postura antecede a fala. O tom antecede o argumento. A presença antecede a lógica. Você pode ter razão absoluta, mas se sua presença transmite fragilidade, sua razão será ignorada. Por isso, a inteligência estratégica não trabalha apenas argumentos, trabalha percepção. E percepção é construída no detalhe. Coerência entre o que você diz e o que você faz. Firmeza no olhar. Economia de palavras. Ausência de justificativas excessivas. Quem não precisa se explicar o tempo todo, automaticamente ocupa posição superior na dinâmica social. Quinta verdade: dependência emocional é vulnerabilidade estratégica.
Muitas pessoas se mantêm em ambientes que as diminuem porque precisam ser aceitas, precisam ser aprovadas, precisam ser vistas, e essa necessidade é visível. Quando alguém percebe que você precisa permanecer, essa pessoa ganha poder sobre você. O estrategista aprende a sair. Não como fuga, mas como escolha. Ele entende que sua presença é opcional, e quando sua presença é opcional, ela se torna valiosa. O maior sinal de poder é a capacidade de ir embora sem escândalo, sem implorar, sem drama. Silêncio estratégico cria impacto psicológico. A ausência ensina. Agora vamos mais fundo. Existe algo que Maquiavel compreendia sobre natureza humana. As pessoas são movidas por interesse. Isso não é cinismo, é realismo. Interesse por reconhecimento, interesse por segurança, interesse por status, interesse por pertencimento. Quando você entende o interesse, você entende o comportamento. Se alguém te critica constantemente, talvez não seja sobre você. Talvez seja sobre a ameaça que você representa. Se alguém tenta te diminuir publicamente, talvez esteja defendendo posição. Se alguém exagera elogios, talvez esteja construindo acesso. Percebe? A maioria das atitudes humanas é estratégica, mesmo quando inconsciente. E quando você enxerga isso, você deixa de levar tudo para o lado pessoal. Isso muda completamente sua estabilidade emocional. Mas aqui está o ponto mais perigoso. Quanto mais lúcido você se torna, menos reativo você fica. E quanto menos reativo você fica, menos manipulável você se torna. Manipulação depende de gatilho, raiva, medo, culpa, ego. Se você não reage automaticamente a esses gatilhos, o jogo muda. Imagine alguém tentando provocar você. Antes, você se explicava. Agora você observa. Antes você discutia. Agora você pergunta. Antes você tentava provar, agora você escolhe se vale a pena. Essa mudança silenciosa altera toda a dinâmica ao seu redor. Existe também algo que quase ninguém fala. Ser estrategista pode gerar desconforto nas pessoas, porque você deixa de ser previsível, você deixa de ser emocionalmente acessível para qualquer manipulação. Você começa a falar menos, reagir menos, se justificar menos. E isso é interpretado como arrogância, mas não é arrogância, é autonomia. E autonomia assusta quem está acostumado a controlar. Outra camada importante, você não precisa vencer todas as discussões. Às vezes, permitir que alguém pense que venceu é a maior demonstração de poder, porque você entende que nem toda vitória compensa o desgaste. O homem comum quer estar certo, o estrategista quer estar em posição. Posição é mais importante que ego. Se você protege sua posição, o resto se ajusta. Agora entenda algo profundo. Inteligência estratégica não é sobre manipular pessoas, é sobre compreender sistemas, sistema social, sistema emocional, sistema de hierarquia invisível. E quando você entende o sistema, você não briga com ele, você navega nele. É isso que torna alguém perigosamente inteligente. Não a agressividade, mas a clareza. E aqui está o núcleo de tudo. O maior poder não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo dentro de qualquer contexto. Se você controla sua reação, você controla sua imagem. Se você controla sua imagem, você controla sua posição. Se você controla sua posição, você controla sua influência. E influência é poder real. A maioria das pessoas vive tentando ser compreendida. O estrategista vive tentando compreender. Essa inversão muda tudo. Quando você tenta ser compreendido, você se expõe demais. Quando você tenta compreender, você ganha vantagem. Então, deixe isso claro na sua mente. Não é sobre se tornar frio. É sobre se tornar lúcido. Não é sobre desconfiar de todos. É sobre entender padrões. Não é sobre manipular. É sobre não ser manipulado. E quando você chega nesse ponto, o jogo muda. Você começa a perceber movimentos antes que aconteçam. Começa a identificar intenções antes que se tornem palavras. Começa a escolher batalhas antes de entrar nelas. E isso transforma completamente sua vida social, profissional e emocional. No fim, a inteligência perigosa não faz barulho. Ela não grita, não ameaça, não ostenta.
Ela observa, calcula, escolhe e, quando age, age no momento certo, porque entendeu algo que poucos entendem. O mundo não é um campo de batalha constante, é um tabuleiro. E quem aprende a enxergar o tabuleiro nunca mais joga no impulso, joga na consciência. E quando você joga na consciência, você deixa de ser peça e se torna jogador. Se você absorveu isso até aqui, algo já mudou na sua forma de pensar. E quando sua forma de pensar muda, sua posição no mundo muda junto. Porque no final das contas, o verdadeiro poder não é dominar pessoas, é nunca mais ser dominado por elas. E isso é o que realmente torna alguém perigosamente inteligente.